E é aqui que mora a grande complexidade, né, e toda a robustez, vamos dizer assim, toda a parte gourmet, vamos dizer assim, do Profibus está nessa camada de aplicação. A camada de aplicação, ela tem essa especificação também em TechIDIN 1922452, né? Mas basicamente ela é separada em 3 grandes partes. A primeira parte é a parte do serviço, né? Fieldbus Message Specification, que é a interface entre a aplicação e a camada 8. Ou seja, a camada 8 é o processo de automação em si, né? Então, essa camada ela faz a interface do processo industrial com a rede industrial. Abaixo dessa camada, a gente tem duas. A camada de interface inferior e a camada de gerenciamento chamado Fieldbus L7, beleza? Começando pela FMS, né, Fieldbus Message Specification, basicamente ela funciona como um serviço provedor de comunicação. Então, lá, o processo industrial, ele abstrai toda a problemática de comunicação por essa camada. Essa camada dá todo o serviço de comunicação dos comandos industriais ali necessários para o controle acontecer, né? Para o controle e para a automação acontecer. Basicamente, ela tem 2 tipos de serviços. Os serviços confirmados e os serviços não confirmados, né? Como se fosse TCP, né? Só que não é TCP, e como se fosse UDP, beleza? Expliquei? Não estou falando que usa TCP nem que usa UDP, não. Eu estou falando que seria equivalente. Beleza? O serviço sem confirmação, você tem uma requisição. Essa requisição, né? É porque, assim, se a gente for parar para pensar, por que ele tem essa camada 8, né? O modelo OSI, ele para na camada 7 porque ele não cai na questão de semântica de dados, né? Ele simplesmente trata todos os dados como se fossem iguais. No caso do controle, pode ser que algum tipo de variável tenha uma restrição de acesso, por exemplo, que a gente está falando de processos críticos, né? Então faz um certo sentido você ter essa preocupação. E aí entram essas camadas auxiliares para garantir esse nível de transparência, vamos dizer assim, onde essa transparência ela acontece com todo o requisito necessário para a comunicação acontecer com segurança, porque a gente está falando de processo crítico, né? Então aqui está um exemplo aqui sem confirmação, né? E aqui com confirmação, né? Vem um ACKzinho aqui confirmando uma determinada solicitação ou comando. Da mesma forma que a gente viu lá o que a gente pode ver assim com uma certa é isso aqui, ó. No caso, a gente tem o servidor disparando uma requisição, né, para o cliente. Eu acho que isso representaria ali um ajuste de parâmetro, alguma coisa que não necessita confirmação, né? Mas vamos abstrair esse detalhe do autor. Bom, o que a gente tem, basicamente, dentro da camada FMS do Profibus? Então, a camada FMS, imagina aquela camada que faz a interface ali se a gente fosse pensar a camada 7 aqui, né? Essa aqui é a camada 7, essa camada aqui de cima, que faz fronteira aqui, é a FMS. Então, o que ela provê? Ela provê, ó, gerenciamento de contexto para garantir que as variáveis estejam acessadas por quem é de direito, né? Para garantir que elas estão sendo utilizadas dentro do escopo adequado, que ninguém está manipulando indevidamente, por exemplo. Serviço de acesso à variável em si, de localização da variável e da estruturação dessa variável na memória em si, né, todo esse serviço de localização da variável, a camada 8, né, não precisa se preocupar com isso. O gerenciamento de domínio, né, a associação de bloco de memória, de representação disso, isso vai ficar um pouco mais claro um pouco mais para frente.
o serviço de invocação de programa, né, dependendo de uma situação, pode ser que algum programa necessita iniciar ou parar, por exemplo, algum nível de monitoramento, gerenciamento de algum tipo de ação, de controle ali, precisa de um serviço auxiliar, então você tem um programa que pode disparar outros programas ou parar eles. O gerenciamento de eventos, né, para tratar alarmes, né, shit happens, né, e aí você tem dentro dessa camada serviços que tratam esses eventos e entregam essa informação já consolidada para a camada de automação ali do serviço em si. Ele tem serviço de mensagem com o dispositivo de campo virtual. Eu vou explicar o que é isso mais para frente. Mas isso aqui, basicamente, você imagina que é uma abstração para a representação de um dispositivo. Então, todo dispositivo no contexto FMS, ele é tratado como um dispositivo virtual, ou seja, é como se eu criasse ali um processo, e esse processo, ele, por um acaso, ele está num determinado instrumento, e eu falo com esse processo que está lá naquele instrumento via camada FMS, entendeu? Então, eu posso ter no mesmo instrumento de campo mais de um VFD, mais de um processo me reportando ou sendo controlado. E essa é a abstração que o Profibus cria. E cada dispositivo virtual desse, né, que é uma representação de um dispositivo Profibus, ele tem um conjunto de diretórios de objeto. Opa, cadê? O que é o diretório de objetos? Dicionário de objetos. Desculpa, dicionário, né? Dicionário de objetos é basicamente um descritor que diz para aquele VFD quais tipos de variáveis ele tem, né? E qual é o tipo delas, como essas variáveis são tratadas, por exemplo. E aí é como se fosse orientação a objeto, né? Eu tenho um mapeamento onde você tem um metadado, né? Um dado que explica o que é o dado. Então, isso são os dicionários de objetos. Vai ficar claro mais para frente. Então, veja, a camada FMS ela é muito importante. Ela tem vários serviços que ela presta para a camada de cima. Então, quando eu falo que uma camada presta serviço, significa que a automação, a camada 8, o usuário não precisa se preocupar com isso, né? Isso fica tudo transparente para o usuário. Bom, abaixo da camada 8 tem a Low Layer Interface, a LLI. A LLI, basicamente, ela é a interface de adaptação lá com a camada 2, né? Então, rede Field Bus, a gente sabe que ela é L7, L2, L1, né? Então, a LLI, ó, Lower Layer, né? Então, ela fica abaixo aqui para fazer interface com a camada 2. Ela que vai interagir com a camada 2 para acionar aqueles serviços síncronos ou assíncronos com ou sem confirmação a nível de camada 2. E qual que é a vantagem deles separarem essa interface que vai se comunicar aqui com a camada 2? Se eu tirar essa camada aqui e colocar Ethernet, basta que eu estenda o LLI para a Ethernet, e aí o FMS continua igual. E você tem uma comunicação tanto com o instrumento na rede serial, quanto na rede Ethernet de forma transparente. O que muda é só o LLI, entendeu? Entendeu a ideia? O LLI ele vai se preocupar agora não nos serviços de abstração de dados e gerenciamento da automação, né, dos recursos de automação para o usuário. Ele vai tratar agora das questões de controle de fluxo, né, que a gente, e monitoramento da conexão, que a gente vê um pouco em comunicação de dados. Como é que eu vou mandar? Com confirmação, sem confirmação, cíclico, acíclico, e isso é separado da FMS, beleza? Então, as principais tarefas dessa subcamada inferior é mapear os serviços da FMS na camada de enlace, estabelecer... então, fazer essa associação, né, dos serviços com a camada de enlace, criar e desfazer conexão. Então, quando você tem, por exemplo, um serviço querendo controlar lá um VFD, VFD agora é a nossa abstração de instrumento de campo.
Eu posso ter no mesmo instrumento de campo, esse aqui, sei lá, eu tenho 2 VFDs, beleza? Um para sei lá, para um determinado tipo de transdutor e outro para outro. Ele pode criar uma conexão lógica que ela pode funcionar sobre RS-485 ou sobre Ethernet. Essa conexão lógica é basicamente referência de memória que deixa esses dois dispositivos, um sabendo que o outro existe. A forma com que ele vai usar a camada de física enlace, se é mestre-escravo sobre RS ou se não é, isso fica independente, né? Isso vira problema das camadas inferiores, entendeu? Então a LLI ela provê esse isolamento para criar e descriar uma conexão, ignorando qual que é o meio físico, né? Ignorando assim, para as camadas superiores, não preciso me preocupar em qual que é a camada física. A camada inferior ela vai tomar conta disso. Ela vai monitorar se a conexão continua, né? Supervisão e controle de fluxo, que é basicamente definir que o mestre e o escravo ali estão conversando de forma adequada, ali, numa taxa entendível. Então, ela provê 2 tipos de conexão. A conexão, comunicação sem conexão e orientada à conexão, que seria um P2P lógico. Por que lógico? Porque não tem como você fazer P2P sobre rede serial, por exemplo. Usando mestre-escravo, né? Mas eu posso ter um ponto a ponto, desde que, por exemplo, eu vou criar uma conexão do ponto a ponto agora. Ó, Bruna, quais disciplinas você vai fazer semestre que vem? Ponto. Nesse momento, quando eu faço essa pergunta direcionada para a Bruna, eu não aloquei memória para o Cleiton, né? Mas o Cleiton está me ouvindo, né? Porque o meio físico aqui está indo. Então, assim, por eu ter falado com o dispositivo Bruna, lá no dispositivo Bruna, no VFD dele, ele percebe essa comunicação, aloca um volume de memória e sabe que existe uma comunicação com o mestre. Se essa comunicação vai acontecer por requisições mestre-escravo ou via Ethernet, tanto faz. Isso é uma abstração lá da camada física. Deu para entender a ideia do P2P lógico? Bom, e aí você pode fazer isso usando, né, os recursos da camada 2 com mestre-escravo síncrono ou assíncrono, beleza? Com ou sem iniciativa do escravo. E isso é uma peculiaridade do Profibus, né? Em alguns casos, o escravo pode falar, né? Se ele tiver essa gerência aí do barramento numa comunicação segura. Bom, então, é basicamente esses 2 cenários aqui. Com conexão e sem conexão, associando lá com a camada 2 do Profibus, que suporta também, tem controle de fluxo. Né? Então, a própria camada 2 também gerencia esse serviço. Por fim, a gente tem a camada de gerenciamento, né? Que ela fica junto aí com a camada inferior e ela vai ter, basicamente, as funções de gerenciar contexto, para garantir a abertura e fechamento de conexão e o vínculo entre os instrumentos e os elementos de controle dos instrumentos, o gerenciamento de configuração para identificar os componentes, carregar todas as capacidades que o instrumento tem de comunicação, ajuste, diagnóstico, essas coisas, né? E gerenciamento de falha, né? O código de falha X que corresponde à falha tal do instrumento, isso é controlado ali pela camada FMA7. Então, assim, o Profibus, assim como o Foundation Fieldbus, eles são protocolos Fieldbus, né, para controle de processo distribuído, beleza? Associados a sistema de supervisão SCADA, onde você tem um elemento de controle não baseado num SDCD, mas sim vários elementos distribuídos. Se esses elementos distribuídos que você compra tiver suporte a Profibus, eles vão se integrar, e você não precisa comprar uma solução de um determinado fabricante, entendeu? É aí que entra a ideia. Bom, a parte de processo de aplicação, né, ela se comunica diretamente lá com o dispositivo de campo.
E esse dispositivo de campo, como a gente falou, ele é chamado de Virtual Field Device. Então, o Virtual Field Device imagina, vamos falar de programação, né? Quando a gente estava programando em socket, né? Ficou claro o que é criar um objeto num processo? A gente pode imaginar que o Virtual Field Device é como se fosse um processo em execução no instrumento. Esse processo é uma entidade lógica, não é? O processo não corresponde ao computador. Eu não posso falar que, ó, meu computador está com esse processo é dele. Não, o processo é associado ao computador, né? Concorda? Ele é um programa em execução. Mas é como se fosse essa entidade lógica que é capaz de interagir no domínio Profibus, meio que desacoplado do hardware, né? Cada Virtual Field Device, ele tem os seus objetos de comunicação. O objetivo não é você ter uma rede complexa, onde o cara tem que ajustar vários parâmetros para botar um instrumento na rede. A ideia é assim, o instrumento que seja plug and play. Eu bote, ponho alguma coisa lá de forma transparente e o instrumento começa a operar, né? Porque senão você precisaria de uma mão de obra muito qualificada para botar instrumentos na rede, né? Então, para evitar isso, cada objeto ele tem esse objeto de comunicação, né? Que carrega aí a biblioteca de objetos, que meio que facilita a integração de um dispositivo de forma automática na rede. Bastando você instalar lá o que a gente vai ver que é o GSD do arquivo, e aí o instrumento começa a interagir de forma, vamos dizer assim, plug and play, certo? Então, aqui seria uma representação mais ou menos disso, ó. Eu tenho aqui uma rede Profibus, aqui, ó, um barramento, beleza? Tá lá o barramento, aí tem os elementos de controle, etc. Aqui nesse PLC, ele é o elemento de controle, pode crer? Esse instrumento de controle, ele cria uma conexão local com a entidade de supervisão e duas conexões locais com atuadores, que estão plugados no barramento. Então, essas linhas que eu fiz aqui com setas são lógicas. Elas não são físicas. O que significa ser lógica? Elas estão funcionando na memória dos dispositivos. Ele sabe desse vínculo. Já o barramento ali é como se fosse o meio pelo qual eles trocam dados, né, para viabilizar essas conexões lógicas. Beleza? Cleiton, qual que é a melhor padaria da Serra? Aí eu estou falando, eu direcionei a comunicação com o Cleiton. O meio físico aqui, que seria o barramento, é essa interface de webconf aqui. Só que pelo fato de eu ter criado uma conexão antes com o Cleiton, eu gerencio um vínculo com o Cleiton, né? Eu poderia começar um assunto com o Cleiton e falar com você ao mesmo tempo, se a gente tivesse canais. Se o Cleiton tivesse num canal, eu tivesse em outro, né? Se eu tivesse essa capacidade de botar a Bruna num webconf, o Cleiton em outra, e eu tivesse a capacidade de ouvir nos dois e falar nos dois, eu poderia trocar dois assuntos ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia da conexão lógica. Só que como o meu cérebro não tem essa capacidade de associar conexões independentes, eu preciso falar de forma serial com vocês, senão eu me confundo. Mas o CLP não, ele cria essas conexões lógicas na memória dele para cada tipo de conexão fica essas conexões lógicas. Beleza? Aí se a gente pegasse esse instrumento aqui, ó, vamos pegar, cadê? Meu cursor sumiu de novo. Ó, esse instrumento aqui, explodisse ele ia ser mais ou menos isso aqui, ó. O dispositivo real, ele recebe lá em algum lugar basicamente ele pode ser um microcontrolador, etc. Mas ele recebe lá um set point da vida, ele tem os alarmes pré-setados, coisas do dispositivo, certo? Da característica dele. Quando você habilita Profibus nele, ele cria na memória dele a estrutura lógica do Virtual Field Device. Que nessa estrutura lógica, ele vai associar as variáveis que ele controla lá do instrumento, beleza? Isso aqui eu estou falando de um instrumento de chão de fábrica.
E na própria... Então, aqui, por exemplo, esse instrumento ele tem 3 variáveis: temperatura, nível e pressão. Isso aqui, de alguma forma, está associado fisicamente com o instrumento real aqui, beleza? O instrumento real é a parte branca. E essa porção de memória aqui, que tem as variáveis do processo, ela também tem um dicionário, que fala qual que é, por exemplo, os objetos, tá vendo? Então, por exemplo, para falar na rede Profibus, ó, eu tenho a variável com a tag 20. Então, se eu usar a tag 20, o identificador 20, eu estou falando da variável do tipo 1. O tipo 1 é um inteiro de 8. E ela corresponde ao endereço de memória, esse aqui, ó. Beleza? Que corresponde à pressão. Isso aqui está associado, está mapeado na memória ao transdutor de pressão. Sacou? Então, repara, eu tenho todas as informações das variáveis no dicionário. E aí, quando você cria as conexões, você cria as conexões para cada instrumento que está supervisionando esse instrumento. Então, se eu tenho aqui uma conexão lógica, é como se esse Virtual Field Device instanciasse uma conexão com um determinado CLP aqui. E aqui uma conexão com outro CLP, por exemplo. E ele vai externalizar nível e nesse aqui pressão, sei lá, alguma coisa nesse tipo. Então, basicamente, você tem essa estrutura aí dos objetos de comunicação, né? Você tem um cabeçalho, uma lista estática de tipo, porque eu preciso saber qual é o tipo de dado que eu estou manipulando, né? Senão eu trato a informação de forma errada. E os objetos estáticos e as variáveis dinâmicas, que basicamente são o que o instrumento faz, né? Bom, cada objeto de comunicação tem um endereço lógico, que é como você endereça os objetos, a gente viu lá, por um índice, né, um número, também chamado de tag, enfim. Vocês podem ver esses nomes aí. E você pode referenciar esse endereço por um nome, uma label, né, vamos dizer assim, um rótulo, e por um endereço físico, que corresponde à memória física lá do instrumento, via serviço, essas duas primitivas aí, fizRead e fizWrite. Beleza? Eventualmente, ó, olha que interessante, eu posso colocar objetos com senha. Eu quero que determinado objeto só seja acessado por determinado controle, eu posso proteger os objetos com senha, por exemplo. Ninguém possa atualizar aquele objeto e mexer num determinado instrumento que está num barramento, né? Porque se eu tenho um barramento comum para toda a planta, né, pode ser que um determinado processo acidentalmente você receba enviado lá. Você pode, inclusive, botar senha de proteção. Então, deu para ter uma visão geral aí do Profibus, porque esse tipo de complexidade a gente não viu lá no HART nem no Modbus, né? Os dois são muito mais requisição e resposta. O Profibus, ele traz uma série de serviços agregados que explicam a importância dele como protocolo de rede Field Bus, assim, muito utilizado, né, numa equivalência aí com o Foundation Field Bus, porque você tem muitas facilidades, né. Bom, falando aí de desempenho, rapidamente, para a gente fechar, né, a principal vantagem é o tempo de resposta curto, né, se a gente pegar, a gente poderia colocar até 512 inputs e outputs de 32 estações, se a rede serial estiver funcionando a 1.500 megabits por segundo, isso pode acontecer em 6 milissegundos, né? Cada um desses inputs seria um byte, basicamente, né? Segundo esse gráfico aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, ele faz uma análise usando cada escravo com 2 bytes, né? E um tempo entre comandos de 200 microsegundos, né? Então, com isso, você conseguiria varrer até 32, aproximadamente aqui, 30 escravos, né? Em aproximadamente 6 milissegundos. Ó. Deu ver que eu passei uma reta muito boa. Então, assim, essa é uma vantagem do Profibus. Você tem um tempo de ciclo muito baixo.
6 milissegundos é bem interessante para esse volume de instrumentos, né? Você fazer uma varredura em 6 milissegundos, né? Bom, como que a rede Modbus opera? Ela pode operar no modelo monomestre ou multimestre, né? E até com 126 estações escravas por barramento ali. E aí você tem instrumentos que são setados do tipo DPM1, que é o mestre classe 1. Dispositivo mestre classe 2, que é normalmente utilizado para quando você precisa de um elemento de configuração, diagnóstico em campo. O mestre classe 1 vai ser os CLPs mesmo. E o dispositivo slave, que vai ser os dispositivos sensores e atuadores de chão de fábrica mesmo. Então, ó, nesse caso aqui, a gente só tem né, um PLC, então a gente só tem um DPM Master classe 1, beleza? Ó. Agora ficou bom para desenhar. Nesse segundo exemplo, a gente tem dois classe 1, um classe 2, que é só para a nível de supervisão, configuração, etc. E os dispositivos escravos, beleza? Um dispositivo classe 1, um dispositivo de controle, ele pode operar em 3 estados. O estado stop, onde ele não transfere dados entre DPM1 e os escravos, ele fica parado, né? Ó, stop. Né? O clear, o estado clear, ele recebe dados de entrada dos escravos, mas ele não devolve comandos para a planta. É meio que um estado pré-operação, assim. Eu recebo, eu consigo ler a planta, mas eu não atuo nela. E ele pode ficar no estado operate, que é quando ele está lendo e escrevendo na planta. Beleza? Bom, durante a fase de configuração, né, o usuário define a atribuição do escravo. Né, eu associo cada escravo com cada DPM1. Como a gente viu, eu posso ter um esquema multimestre, eu posso ter mais de um mestre, DPM1, e eu posso associar cada escravo do barramento com o seu respectivo mestre. Beleza? Isso é feito na fase de configuração. Depois você tem uma fase de parametrização, né? E aí cada instrumento, ele compara a configuração de inicialização dele com essa configuração para evitar erro de configuração, né? Erro de engano, né? Ele bate essa configuração para ver se corresponde ao que foi pré-determinado. E a partir daí ele entra em operação. Se a gente for olhar o frame, né, o frame do Profibus, ele tem essa estrutura. Vai header, dado de saída e trailer, né? E como é que é a tradução de trailer? Então, está na sequência aqui, porque ele está mostrando que o header chega primeiro, depois os dados, depois o trailer. Qual que é a organização desse frame? Basicamente, agora olhando ele na sequência, né, do header para cá, ele começa com um sincronização, um sincronizador de time slot aqui, depois ele tem um segundo delimitador, aí vem a informação do tamanho do frame, porque esse cara aqui pode variar, né? Depois vem um extensor desse tamanho, para aumentar a representatividade do tamanho do frame. Aí vem o SD2, que é o segundo delimitador, aí sim começa o frame. Ó. Então isso aqui tudo é controle, vamos dizer assim. Vem endereço de origem, endereço de destino, endereço de origem, comando, aí ficou bem parecido com o Modbus, né? Ó, tirando que no Modbus não tem endereço de origem. Por quê? Porque aqui eu tenho um multimestre, né? Eu tenho que saber quem está mandando. Pode crer, lá nos outros você não tem isso. Aí vem os dados, a parte do CRC e o delimitador de fim. Beleza? Bom, durante a operação, se alguma coisa acontecer, o escravo ele pode entrar no estado de sync ou de freeze, né? Comando para você parar um determinado instrumento. Então, o comando sync, o escravo ele entra no modo de congela a saída, ele fica mantendo a saída dele travado, né? E ele armazena dado de saída durante o próximo ciclo.
O comando freeze, os escravos congelam a entrada. Então, eles mantêm os dados de entrada para o próximo ciclo, entendeu? Então, o sync faz o escravo manter a saída e o freeze para ele manter a entrada. Por exemplo, eu tenho que fazer uma troca de CLP e eu não quero que determinado instrumento pare. Eu dou o comando de freeze, ele vai manter aquela entrada e eu posso fazer uma manutenção na rede rápida, alguma coisa desse tipo, entendeu? Além disso, para finalizar, acredito que a gente chega no fim aqui, cada DPM, assim como cada escravo, ele tem um microcontrolador independente nele que é chamado de watchdog. O watchdog é um temporizador ali que ele fica verificando se a operação continua, né? Ele fica contando o tempo e verificando, não, como de guarda, se a operação está dentro do intervalo adequado. Se esse temporizador expirar e não tiver uma resposta, quer dizer que alguma coisa aconteceu, alguém travou, né? Porque ele fica olhando se a resposta está acontecendo dentro do intervalo. Se alguém travou, o watchdog, que é geralmente independente ao sistema, ele cria alguma condição de intertravamento. Então, no caso do CLP, ele sai do modo de operação e vai, por exemplo, para o falha segura, né? Ou seja, e aí, dependendo da configuração, você pode botar ele no modelo clear, né? Se por acaso o CLP travar, é importante que ele, né, não fique mandando comando para a rede, né, para a planta, sacou? Então, o watchdog serve para isso. E no dispositivo, no instrumento de chão de fábrica, ele também tem o watchdog, né, para monitorar o barramento, se houver algum travamento, e aí ele entra na condição de falha, e dependendo de como foi configurado, ele vai entrar nessa condição segura, e isso é muito dependente do processo, né? Cada processo tem um estado de falha que é configurado pela equipe de automação. Beleza? Então, aí a gente tem um exemplo do Profibus FMS e o DP juntos aí, né? O DP como camada de transporte aí, e o FMS como aplicação. Beleza? Para finalizar, uma coisa muito importante no Profibus é a parte de troubleshooting, né? Principalmente em rede serial, a gente viu em comunicação de dados, né, que você precisa, por exemplo, isso aqui é uma falha típica de barramento aberto, né, eco. Então, para você localizar isso, você precisa no Profibus de um equipamento chamado Prof3. Esse equipamento aqui, ele custa alguns milhares de reais aí, mas numa rede Profibus, ele serve para você conectar esse Prof3 no barramento e, por exemplo, localizar um terminador que deveria estar aberto e não está, ou deveria estar fechado e não está. Ele consegue detectar cabo com problema, né, ou algum tipo de rompimento no cabo serial, e sem isso aqui, basicamente, você não consegue, sem esse instrumento, você não consegue operar uma rede Profibus, né? Porque 99% dos problemas vêm da rede física serial, né? Por ser antena, manutenção, alguém deixa algum terminador, alguma chavinha fechada, e aí num barramento gigantesco, como é que você localiza depois, né? Você vai sair olhando uma por uma, é complicado. Isso aí o processo pode parar e ser uma parada muito grave. Então, é muito importante ter esse equipamento numa rede, assim como cada rede é importante você ter lá o teu instrumento de troubleshoot, né? As redes não é assim, você instala e funciona para sempre. Durante a vida útil da rede podem acontecer problemas e você tem que ter instrumento para olhar a fundo isso, né? Então aqui está o exemplo do Prof3, ó. O cara que instalou o Prof3, ó, aqui está o Prof3, aqui vai para o computador e aí o cara vai e pluga lá no conector para ele conseguir fazer a análise da rede. Esse aqui é o software lá que ele utiliza, e aí, por exemplo, o Prof3, ele identifica todos os instrumentos que estão no barramento, enfim, ele tem vários recursos aí para você certificar a rede. Beleza? Então, ó, ele consegue identificar a inversão de linha AB, os seriais, né, fio rompido, se tem rompimento do cabeamento serial, se tem curto-circuito em algum equipamento, se tem alguma terminação incorreta. Ele também verifica a lista de endereços dos instrumentos, testa os dispositivos individualmente, para você certificar que aquele instrumento está respondendo, mede a distância do segmento, para saber se não tem nenhuma atenuação de trecho, verifica se tem reflexão, né, eco,
e ele faz toda a análise de protocolo, né? Ele consegue debugar as mensagens do Profibus para você saber que está tudo operando a contento. E muitas das vezes, por exemplo, imagina se você tem uma rede Profibus, aí geralmente o gestor não tem conhecimento de rede, aí ele fala, não vou gastar 20 mil reais para comprar esse equipamento. Aí a rede para. Você fica cego. E aí quando você chama alguma pessoa que tem esse equipamento para dar esse suporte, com uma rede parada vai sempre custar muito mais caro, né? Então, é sempre importante você, no projeto da rede, você instrumentar a equipe de atuação com recursos para ela ter alguma ação rápida, né? Senão, porque assim, é muito dependendo do tamanho da empresa, né? O cara que é o instrumentação não mexe na automação. Tudo bem, mas quem vai lá e vê a rede numa planta parada? Uma planta parada, 1 minuto dela parada vale muito mais que 20 mil reais. Então, essa conversa é bom que se tenha, né? Bom, e para você ter lá o hot swap, né, a intercambiabilidade, os dispositivos plug and play, você tem o que no Profibus chama GSD, que basicamente é um descritor com as configurações básicas do instrumento, que você instala isso lá no CLP. Então, você vai lá no CLP, instala o GSD do determinado instrumento e o CLP começa a falar com aquele instrumento da forma correta. Beleza? Aí o pessoal chama isso também de driver. Fechou, eu ponho as perguntas para você lá depois e acabamos aqui, beleza? Espero que vocês tenham pegado alguma coisa aí, pelo menos.